Você entraria num cemitério à noite se soubesse o que os coveiros nunca contam? Meu nome não importa muito. O que importa é que por quase 3 meses eu trabalhei como auxiliar num cemitério municipal, afastado da cidade. Eu pegava serviço pesado, limpar túmulo abandonado, carregar ferramenta, ajudar em enterro atrasado, fechar capela, coisa que ninguém quer fazer. E no começo, para mim, era só isso. Um trabalho ruim, silencioso, estranho, mas ainda assim, só um trabalho. O problema é que depois da primeira semana, eu comecei a perceber uma coisa. Tinha assunto que os homens mais antigos simplesmente não tocavam. Eles falavam de cadáver, de exumação, de acidente, de corpo inchado, de cheiro ruim, de tudo, menos de certas áreas do cemitério, menos de certos horários e principalmente menos de certas covas. Na época, eu achei que era superstição de velho. Eu ri disso. Eu deveria ter levado mais a sério. A primeira coisa estranha aconteceu numa terça-feira, no fim da tarde. Já tinha garoado o dia inteiro. A terra estava mole, pesada, grudando na bota. A gente estava fechando uma cova que tinha cedido um pouco nas laterais por causa da chuva. Nada em comum. O encarregado estava comigo e com mais 2 homens. A gente jogava a terra de volta, nivelava e pronto. Só que foi aí que eu ouvi. Baixo, seco. Parei na mesma hora. Achei que fosse pedra, raiz, madeira, qualquer coisa. Voltei a puxar a pá. Eu levantei a cabeça e olhei para os dois lados. Um deles tinha parado também. O encarregado não falou nada, só ficou olhando para a terra como se estivesse esperando outra coisa acontecer. E aconteceu. As batidas lentas, como se alguém tivesse sem força. Meu estômago gelou inteiro. Eu perguntei o que era aquilo. Ninguém respondeu. O homem mais velho só tirou o boné, passou a mão suada na testa e falou uma frase que eu lembro até hoje. Fecha logo, não deixa aberto. Na hora eu senti raiva, raiva mesmo, porque aquilo não era resposta. Eu queria entender, eu queria que alguém me explicasse por que tinha um barulho vindo de dentro de uma cova fechada, mas ninguém explicou. A gente terminou o serviço em silêncio, sem brincadeira, sem cigarro, sem olhar um para o outro. Quando fui embora, percebi uma coisa. Aquela cova não era uma cova nova. Era uma sepultura antiga, antiga demais para fazer qualquer sentido. Na manhã seguinte, eu voltei decidido a perguntar. Só que o encarregado não apareceu. Disseram que ele tinha pedido afastamento. Não voltou mais. Foi aí que eu comecei a reparar nos detalhes que antes eu ignorava. Cova com terra remexida, sem enterro recente. Cruz torta num dia, reta no outro. Velas apagadas que reapareciam acesas perto da ala infantil. E pior de todos, ferramenta sumindo e aparecendo em lugar impossível. Uma pá minha sumiu no fim do expediente. Procurei em todo canto. Depósito, capela, corredor lateral, caminhonete. Nada. No outro dia cedo,
Ela estava cravada, em pé no chão, ao lado de um jazigo de uma família que ninguém visitava havia anos. Cravada funda, como se alguém tivesse fincado com força. O cabo estava molhado, mas naquela noite não tinha chovido. Eu falei disso com um dos coveiros mais antigos, um sujeito seco, que quase nunca abria a boca. Ele só perguntou onde eu tinha encontrado. Quando eu mostrei, o rosto dele mudou. Ele olhou em volta, como quem checa se tem alguém ouvindo, e disse baixinho: Não pega serviço nessa quadra depois das 6. Eu perguntei por quê. Ele respondeu: Porque às vezes eles acham que você veio buscar. Eu ri, ou pelo menos tentei rir, mas não saiu natural, porque ele não estava brincando. Naquela mesma semana, eu precisei ficar até mais tarde. Tinha chegado o enterro no limite do horário, família atrasada, chuva voltando, uma bagunça. Quando terminei de ajudar, o cemitério já estava quase vazio. Só o vigia na portaria e eu recolhendo o material. Foi aí que eu vi uma luz andando entre os túmulos. Não era lanterna, não era celular. Era uma luz fraca, tremendo devagar, sumindo atrás das lápides e aparecendo de novo, mais adiante. Primeiro pensei que fosse alguém da família, ainda por ali, mas a luz estava indo para uma área fechada, uma parte velha do cemitério, onde não enterravam mais ninguém. Eu devia ter ido embora, mas fui atrás. Passei pelas alamedas estreitas, sentindo a bota afundar no barro, o mato roçando na perna, o cheiro de flor podre misturado com terra molhada e a luz sempre um pouco na frente, nunca perto o bastante. Foi aí que percebi outra coisa. Não tinha som de passos. Eu ouvia os meus pés, pesados, molhados, mas a luz que seguia adiante não fazia barulho nenhum. Quando virei perto dos mausoléus antigos, a luz desapareceu. Assim, do nada. Fiquei parado, escutando, o peito acelerado. Então ouvi alguém respirar atrás de mim. Não era imaginação, não era vento. Era respiração humana, fraca, úmida, perto demais do meu ouvido. Eu me virei no susto, tropecei numa lápide baixa e caí de lado. Levantei desesperado, apontando a lanterna do celular para todo canto. Não tinha ninguém, só uma coisa. No chão, a menos de 2 metros de mim, havia marcas na lama, como se alguém tivesse sido arrastado. Não passos, não pegadas, arrasto. 2 linhas paralelas, fundas, indo até a porta de um mausoléu velho. E a porta estava entreaberta. Eu não sei por que cheguei tão perto. Acho que quando a pessoa já tá com medo, ela entra num estado ruim. Você quer vigiar, mas também quer provar para si mesmo que tem explicação. A porta cedeu com um empurrão fraco. Lá dentro estava escuro, com aquele cheiro fechado de pedra úmida e flor morta. A luz do celular tremia na minha mão e eu iluminava as prateleiras de concreto, os nomes gastos, os vasos quebrados, até que batia a luz no fundo.
tinha um saco preto ali, grande, comprido, mexendo. Naquele momento, meu corpo inteiro travou, porque não era movimento de rato, nem de água escorrendo. Era um movimento contido, alguma coisa tentando sair sem fazer barulho. Eu recuei um passo, depois outro, e foi aí que o saco parou. Ficou imóvel por 2 segundos. Então, alguma coisa bateu de dentro para fora. 2, 3, eu corri. Saí do mausoléu quase caindo, escorregando no barro, sem coragem de olhar para trás. Quando cheguei na porta, o vigia levantou a cadeira na hora. Ele nem perguntou o que houve, só trancou o cadeado do portão menor e me mandou entrar na guarita. Eu contei o que vi. Ele ficou quieto, quieto demais. Depois perguntou em qual mausoléu eu tinha entrado. Quando falei, ele fechou os olhos e aí disse a pior frase que eu ouvi naquele lugar. Aquele jazigo está vazio desde 1998. Eu não voltei por 2 dias, mas precisava do dinheiro. Voltei. E o cemitério parecia normal de novo. Claro que parecia. Céu aberto, gente visitando sepultura, florista no portão, barulho de carro na rua, tudo com cara de mundo comum. Só que por dentro eu já não estava normal. Eu comecei a prestar atenção em coisas menores, coisas que antes passariam despercebidos. Fotografia de túmulo virada sempre para o mesmo lado, porta de depósito aberta depois de eu jurar que tinha trancado, terra úmida em cima de lápide seca, e num fim de tarde, quase encerrando o expediente, eu vi uma criança parada entre 2 sepulturas na quadra velha, de costas, baixa, magra, roupa clara. Na mesma hora, pensei que era filho de visitante. Dei 2 passos e chamei. A criança não respondeu. Chamei de novo. Ela começou a andar devagar, não correndo, não fugindo, só andando. Segui até virar a esquina de um corredor estreito entre os túmulos altos. Quando virei atrás, não tinha ninguém. No lugar onde a criança deveria estar, só tinha uma cova recente, recém-fechada, terra escura, coroa ainda fresca. Em cima da terra, afundada de leve, estava a minha pá. A mesma pá que tinha sumido dias antes. Eu fiquei olhando aquilo sem entender nada. O cabo estava enterrado quase pela metade, inclinado, como se alguém tivesse deixado ele ali, marcando posição. Foi aí que eu vi de novo, vindo da terra. Meu corpo congelou, mais forte. Eu deixei a pá ali e fui recuando, sem conseguir desviar os olhos. Então a terra afundou. Pouco, muito pouco, mas afundou. Como se alguma coisa embaixo tivesse mudado de posição. Nessa hora, eu corri de verdade, sem dignidade, sem olhar para trás. Só corri. No outro dia, quando contei pro vigia,
Ele ficou me encarando um tempo e falou: Agora você entende por que eles escondem? Perguntei exatamente o que eles escondiam. Ele respondeu que nem todo enterro termina quando a gente vai embora. Eu pedi demissão naquela mesma semana, só que tem uma parte que eu nunca contei pra ninguém. No meu último dia, antes de entregar o uniforme, eu abri o armário do vestiário para pegar minhas coisas. E lá dentro, no fundo, coberta de terra úmida, estava uma fotografia antiga, preta e branca, tirada de dentro do próprio cemitério. Nela apareciam 4 coveiros alinhados, todos olhando para a câmera. Eu reconheci 3, e o quarto era eu, usando roupa antiga, com o rosto pálido, e atrás de nós, ao fundo, havia uma cova aberta. Na fotografia, uma mão estava saindo da terra. Eu rasguei aquela foto na hora, mas tem noite em que eu ainda acordo com o som. E o pior é que às vezes vem da parede do meu quarto. Quando o vigia de um cemitério diz para não responder se alguém chamar o seu nome, você escuta. Eu não escutei. Naquela noite, eu nem deveria estar lá. Eu já tinha pedido para sair do serviço pesado e estava fazendo só turno curto, mas na área da administração. Mas um funcionário faltou, outro estava doente e me pediram para levar uns registros antigos até a sala do vigia e conferir o fechamento de uma ala lateral. Coisa rápida, era o que me disseram. Cheguei pouco antes das 7 da noite. O céu já estava escuro demais pro horário, nublado, ar parado, aquela sensação ruim de tempestade segurando em cima da cidade. O vigia era um homem chamado Anselmo, magro, rosto abatido, uma voz tão baixa que parecia cansada, até quando ele dizia boa noite. Eu trabalhava ali havia anos. Muita gente no cemitério dizia que se alguém sabia de tudo, era ele. E ele sabia. Assim que me viu chegando, com a pasta de registros debaixo do braço, me perguntou: Você vai ficar até tarde? Eu falei que não, que era só resolver umas coisas e ir embora. Ele continuou me olhando por um segundo e disse: Melhor. Achei estranho, mas não comentei. Entreguei os papéis, peguei a chave da ala lateral e fui fazer o que tinha que fazer. O corredor dos fundos do cemitério era comprido, cercado de muros altos e jazigos antigos. O tipo de lugar que já dá desconforto, mesmo de dia. À noite, então, piorava tudo. Parecia estreito, silencioso, como se o escuro ocupasse espaço. Fechei a primeira grade, depois a segunda. Quando estava indo para a terceira, ouvi alguém falar meu nome, baixo, lá na frente. Eu parei na hora. A voz não vinha da portaria, nem de visitante, nem da rua. Vinha de dentro do cemitério. E tinha um detalhe que fez meu braço arrepiar inteiro. Ela parecia a voz da minha mãe. Minha mãe mora longe e naquela época a gente quase não se falava. Eu fiquei ali, tentando racionalizar. Talvez fosse vento, alguém que me conhecesse, ou eu estivesse cansado. Então ouvi de novo meu nome, mais perto. Dessa vez não parecia minha mãe.
Parecia uma mulher mais velha, uma voz mais cansada, como alguém falando com terra na boca. Eu dei meio passo para frente. Foi aí que Anselmo apareceu no corredor, do nada, com a lanterna acesa no meu rosto, e falou seco, coisa que eu nunca tinha ouvido dele. Não responde. Eu disse que alguém tinha me chamado. Ele respondeu. Eu sei. Perguntei quem era. Ele puxou meu braço e me trouxe de volta para o corredor principal. Na guarita, ele trancou a janela lateral, serviu café sem me perguntar se eu queria e ficou em silêncio. Esperei, até que ele resolveu falar. Disse que de tempo em tempo alguém escutava a voz ali dentro, quase sempre voz conhecida: mãe, irmão, filho, esposa. Toda vez começava do mesmo jeito, longe, depois perto, depois ao lado. Eu perguntei o que acontecia se a pessoa respondesse. Ele demorou alguns segundos, depois disse: algumas foram embora, outras continuam vindo trabalhar, como se nada tivesse acontecido, mas nunca ficam iguais. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu queria rir, dizer que era superstição, mas não consegui. Porque eu tinha ouvido, não tinha sido impressão, não tinha sido sonho. Alguém tinha dito meu nome. Terminei o que faltava, sempre olhando para o escuro, com a sensação de que tinha alguma coisa me esperando, ficar sozinho de novo. A pior parte veio depois. Já passava das 8 quando a luz caiu. Não no bairro, não na rua, só no cemitério. Tudo apagou de uma vez. A guarita, os postes internos, a capela, a sala dos registros, ficou aquele escuro grosso, quase sólido. Anselmo pegou uma lanterna maior e falou para eu sair dali. Disse que o gerador às vezes demorava, mas que voltava. Só que não voltou. Passaram uns 3 minutos, talvez mais. No escuro, o tempo fica estranho. E aí veio o som, o sino da capela, uma badalada só. Longa. A capela estava fechada desde o fim da tarde. Eu olhei para Anselmo e pela primeira vez vi medo real no rosto dele. Não preocupação, medo. Ele pegou o molho de chave, respirou fundo e falou: fica aqui. Se alguém bater no vidro, não abre. Perguntei quem bateria. Ele já estava saindo quando respondeu: tomara que ninguém. Fiquei sozinho, e aquele foi, sem dúvida, um dos piores minutos da minha vida. Porque, sozinho naquela guarita, eu comecei a ouvir passos lá de fora, lentos, contornando a cabine, parando de um lado, depois do outro, como se alguém tivesse me observando por todos os ângulos ao mesmo tempo. A lanterna pequena da mesa mal iluminava o vidro embaciado. Eu não via nada além do reflexo trêmulo da minha própria cara. Só ouvia passo, passo, silêncio, passo. Eu devia ter ficado parado, mas inclinei o rosto para tentar enxergar melhor pela lateral. Foi aí que vi uma silhueta, alta demais, muito magra, parada perto do portão de ferro, imóvel, olhando para a guarita. Eu não via rosto, só a forma escura. Então ela levantou um braço devagar, como se estivesse me chamando. Minha garganta secou. Eu dei um passo para trás, batendo na cadeira. A luz da lanterna tremeu na parede. Quando olhei de novo para o portão, a silhueta tinha sumido, do nada. Logo depois, ouvi Anselmo gritar meu nome lá de dentro do cemitério. Dessa vez, realmente era ele. Saí da guarita sem pensar.
Corri na direção da voz, iluminando o caminho com a lanterna fraca, tropeçando em raiz, desviando de túmulo baixo. Fui passando pela ala central, depois da quadra dos mausoléus, até encontrar Anselmo perto da capela. Ele estava pálido, suado, com lanterna apontada para a porta. A corrente que trancava a capela estava no chão, arrebentada. Eu perguntei se alguém tinha invadido. Ele respondeu sem tirar os olhos da porta. Eu disse para você não sair da guarita. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a porta da capela se abriu um pouco, sozinha, sem vento, sem barulho alto, só aquele movimento lento, pesado, de madeira velha cedendo. Lá dentro estava escuro e alguém chorando. Não um choro desesperado, pior, um choro cansado, repetitivo, baixo, como de alguém que estava chorando há muito tempo. Anselmo sussurrou: Não entra. Eu queria obedecer, queria muito, mas o choro tinha alguma coisa errada, familiar, quase infantil. E por um segundo eu tive certeza de que era o som de uma menina. Talvez porque na semana anterior tinha acontecido o enterro de uma criança. Talvez por isso meu cérebro tenha ligado uma coisa a outra. Talvez eu já tivesse abalado demais. O fato é que eu entrei, dei 2 passos apenas e foi o bastante. O ar lá dentro era gelado, muito mais frio do que o lado de fora. A lanterna iluminou os bancos de madeira, o altar simples, as coroas secas encostadas na parede. E no último banco, de costa para a porta, havia alguém sentado, pequeno, ombros estreitos, cabeça baixa, cabelo escuro grudado. Eu não consegui respirar direito. Anselmo atrás de mim mandou eu sair, mas o corpo não obedeceu. Eu dei mais um passo, a figura parou de chorar. Ficou imóvel. Devagar, começou a virar a cabeça na minha direção. Só a cabeça. O corpo continuou reto. Antes que eu visse o rosto, Anselmo me puxou com força, que quase me derrubou. Ele bateu a porta da capela com o ombro, passou a corrente reserva e me arrastou corredor afora. Eu gritava, perguntando o que era aquilo, mas ele não respondia. Só andava rápido, quase correndo, até a ala antiga dos fundos. Foi aí que tudo piorou de vez, porque no fim do corredor, vindo na nossa direção, alguém também caminhava, com a mesma altura, o mesmo corpo magro, o mesmo boné. Era Anselmo. Ou melhor, alguma coisa com o rosto dele. A lanterna bateu de frente e eu vi por menos de 2 segundos, mas foi o suficiente. O rosto parecia errado, a pele clara demais, o sorriso aberto demais e os olhos não piscavam. O verdadeiro Anselmo, do meu lado, ficou rígido. Eu senti a mão dele apertar meu braço. A coisa parou a poucos metros da gente e falou com a voz dele. Eu avisei. Naquele instante, a luz voltou. Tudo acendeu de uma vez. Poste, capela, corredor, guarita. Quando a claridade cortou o escuro, não tinha mais ninguém na nossa frente. Só o caminho vazio entre os túmulos. Eu me virei para falar com Anselmo. Ele também não estava mais ali. Sumiu. Procurei em todo canto. Chamei, corri até a portaria. Nada. A polícia disse depois que ele deve ter ido embora antes, que talvez tivesse passado mal, que talvez eu tivesse me confundido por causa do apagão, mas no dia seguinte
Acharam a lanterna dele caída perto da capela, e a chave da ala antiga estava em cima do último banco. Eu nunca mais pisei naquele cemitério. Só que uma semana depois, recebi uma ligação, quase meia-noite, número desconhecido. Atendi. Do outro lado, por alguns segundos, só havia respiração. Depois ouvi a voz de Anselmo, baixa, falhando. Se ela chamar de novo, não responde. A ligação caiu. Eu tentei retornar, nada. No outro dia, fui atrás de informação e descobri uma coisa que até hoje eu queria não ter descoberto. Anselmo tinha morrido 2 anos antes, atropelado na estrada, voltando do turno da noite. Então eu fui até a gaveta onde guardo papéis velhos, porque naquela hora eu já estava tremendo, e peguei o crachá temporário que usei aquela noite. No verso, escrito de caneta azul, havia uma frase que eu tenho certeza que não estava lá antes. Eu tentei te avisar.